Olá, estamos mais uma vez aqui para continuarmos o nosso estudo. Nessa vez, nós estamos estudando o livro de Mateus, tem por tema Jesus, Messias e Rei. Essa é a nossa lição desse trimestre. E já começando, a lição de hoje, a lição 2, que tem por tema Mateus 3 e 4, batismo e tentação de Jesus. O texto áureo vai dizer: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Referência a Mateus capítulo 3, versículo 17. A verdade prática vai dizer: os que estão nas trevas do pecado ou na região da sombra da morte, separados de Deus, são salvos por intermédio de Jesus Cristo. Então, na lição anterior, nós estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2, e agora vamos estudar o 3 e o 4. E para nós termos uma ideia, do capítulo 2 para o capítulo 3, ele tem um período de aproximadamente 30 anos, de quase 30 anos do capítulo 2 para o capítulo 3. Porque vocês lembram que nós terminamos a lição passada no capítulo 2, quando Jesus era trazido de volta por José e por Maria, trazido de volta do Egito, onde eles tinham ido para fugir por conta da matança dos inocentes que Herodes o Grande havia feito para tentar matar Jesus. Eles haviam fugido por orientação de um anjo, fugido para o Egito. E agora eles voltavam do Egito para Israel, para a região da Galileia, para um lugar chamado Nazaré. E quando eles chegam lá em Nazaré, Mateus cita que é cumprimento da profecia que diz: ele será chamado Nazareno, e assim finaliza o capítulo 2. E agora no capítulo 3 tem esse intervalo de quase 30 anos, porque o capítulo 3 ele já vai começar contando de um novo personagem. Já aparece no capítulo 3, no início do capítulo 3, Mateus ele já aborda um novo personagem que se chama João Batista. João Batista era filho de Zacarias, o sacerdote Zacarias, e de Isabel, que a Bíblia vai contar que Isabel era uma parente próxima de Maria, mãe de Jesus. Então, eles tiveram esse filho já na velhice deles. E nos tempos antigos, quem escolhia o nome dos filhos era a mãe, e era dado o nome desse filho normalmente no 8º dia do seu nascimento, que era quando era feita a circuncisão da criança. Só que no caso de João Batista, quem deu o nome para ele foi o pai, não a mãe, e a mãe concordou, obviamente, mas quem deu o nome para ele foi o pai dele, Zacarias, que deu o nome de João. João, que em hebraico vai significar Deus concede a graça. E posteriormente ele recebeu o apelido de Batista, por conta de que ele batizava muitas pessoas no Rio Jordão, e por isso ficou conhecido como João o Batista, o que batizava nas águas, Então, ele era filho de um sacerdote da tribo de Levi. E outra característica interessante para se comparar são as vestes que é citada aqui no começo do capítulo 3, as vestes de João Batista, que se a gente for fazer um comparativo com as vestes de Elias, tem semelhanças muito grandes, porque você pode conferir lá em 2 Reis 1:8, que vai dizer que as roupas de Elias eram feitas de pele de animal e o seu cinto era feito de couro. Igualmente as roupas de João Batista, que nós encontramos aqui em Mateus capítulo 3. E nesse período de quase 30 anos que se deu do capítulo 12 para o capítulo 3, ronda-se muita especulação ao redor disso, porque aí fazem-se as perguntas: mas onde esteve Jesus? O que Jesus fez nesse período de quase 30 anos? Por onde ele andou? O que aconteceu? Mas nós devemos nos apegar às informações que a palavra de Deus traz. Se a Bíblia não vai contar detalhadamente onde Jesus andou, o que ele fez nesse período, é porque de fato nada nos acrescentaria espiritualmente esta informação. O que a Bíblia vai nos contar, e nós vamos nos ater a isto, é que lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, você vai encontrar a história de quando Jesus volta para Nazaré e ele começa a pregar na sinagoga, a ensinar, e as pessoas começam a se maravilhar com ele, e se perguntar de onde vem tanta sabedoria, como ele faz essas curas, opera esses milagres. Mas aí de repente a história vai contar que essas pessoas que estavam maravilhadas, elas reconhecem Jesus e elas dizem: este daí não é o carpinteiro? Não é o filho do carpinteiro? Esse não é o irmão
de Tiago, de Simão, de Judas, não é esse aí. Eles reconhecem Jesus, eles falam, as irmãs deles não moram aqui. Então o que a gente vai saber é essa informação, que nesse período, devido a essa citação que as pessoas fazem quando ele volta para Nazaré, a gente subentende que Jesus passou esse período da sua infância toda até começar o seu ministério. Ele ficou de fato em Nazaré e lá ele exercia a profissão de carpinteiro. Deduzimos a partir dessa declaração que as pessoas fizeram ao vê-lo. E aí começamos, Mateus, agora capítulo 3 vai começar, Mateus falando de forma sucinta, de forma direta, que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Esse é o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 3, é isso que Mateus vai dizer. Então, se a gente for fazer um comparativo com Lucas, capítulo 3, versículo 1 e 2, Lucas ele vai dar muito mais informações. Mateus ele se detém a dizer que naqueles dias apareceu João Batista. Lucas já vai dizer que aqueles dias quem estava no poder era Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, que Tibério era o imperador que governava nesse período, que Herodes governava a Galileia e que os sacerdotes desse período que apareceu João Batista eram Anás e Caifás. E ele vai dar um pouco mais de detalhes e também vai dizer que foi nesse tempo, nesse período desses governantes, que Deus deu a palavra a João Batista. A mensagem foi dada a João Batista no deserto. Mas Lucas dá todos esses detalhes, esse panorama, mas Mateus ele vai se resumir simplesmente a dizer a frase naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. E por isso que os evangelhos eles são tão importantes, porque muitas pessoas não dão a devida importância para os 4 evangelhos por acharem que um é repetição do outro, um vai só repetir o que o outro já disse, mas se você for estudar, você vai ver que o evangelho, os 4 evangelhos, um complementa o outro. Uma informação que aqui traz, lá não tem, lá em Lucas não tem, lá em Marcos não tem, e um vai complementando o outro para a gente chegar no entendimento melhor da palavra de Deus. Por isso que os versículos eles não podem ser pegos individualmente sem você estudar o contexto daquela frase que está dita ali. Você tem que estudar a palavra de Deus de uma forma que você veja todo o contexto, que faça um estudo da palavra de Deus por completo, porque a palavra de Deus complementa a própria palavra de Deus. Então, Lucas ele dá uma ideia bem clara de como estava esse período que apareceu João Batista, como estava política e religiosamente falando, que período se encontrava. Então, João Batista já começa o seu ministério de pregação e batismo quando o mundo político e religioso ele se encontra num verdadeiro caos. É isso que a gente entende com a informação que Lucas passa. E se formos trazer para a nossa realidade, até lembra muito os nossos dias de hoje, né? Onde o mundo político, o mundo religioso está bem complicado. Mas enfim, naqueles tempos, nesses tempos que João Batista apareceu, esses tempos eram onde havia muita corrupção, havia muita coisa errada que os governantes faziam, eles não governavam para o bem do povo, eles governavam sempre pensando no seu bem-estar, em ganharem, saírem de forma que eles fossem beneficiados. E esse era o cenário que eles encontravam. E lembrando também que o cenário religioso não era muito diferente do cenário político. O cenário religioso também estava corrompido. Lembrando que os sacerdotes, Anás e Caifás, que eram quem estavam no sacerdócio nesse período, eles praticamente trabalhavam para Roma, só para manter o seu status religioso. E é nesse ambiente hostil que João Batista ele aparece pregando. E a gente vê que a mensagem de João Batista, ela era dura, porque o mundo ali que estava naquele momento, essa arena política, essa arena religiosa, era tudo muito corrompido. Então a gente vê que João, ele aparece corajosamente, ele não aparece levando uma mensagem de almofadas para não machucar, não, ele chega com a verdade, ele chega abrindo o caminho para o Messias, trazendo a verdade, a palavra de arrependimento. Arrependam-se enquanto é tempo. E vale lembrar que João ele aparece depois de praticamente 400
anos de silêncio profético, porque aqui, ó, se nós formos pegar na nossa Bíblia, a gente tem Malaquias capítulo 3, capítulo 4, que é o último capítulo da Bíblia do Antigo Testamento. Aí vai ter uma página em branco. Depois que termina o Antigo Testamento, tem uma página em branco, aí começa Mateus. Essa página em branco aqui são praticamente 400 anos de silêncio profético, que Deus não falava mais com o povo de Israel, Deus havia se calado. Então, João Batista aparece depois desses 400 anos, e a palavra de Deus veio a João Batista nesse tempo de sequidão, nesse tempo de violência, nesse tempo de sequidão espiritual, nesse tempo que a liderança política, a liderança religiosa estava completamente corrompida, estavam entregues ao pecado. Então é nesse período que aparece novamente essa voz profética falando com o povo. E vale lembrar que a última até aqui a Bíblia, que a última profecia do Antigo Testamento, a profecia que nós encontramos inclusive nas últimas palavras do Antigo Testamento, ela faz uma ponte de ligação, como nós temos estudado até agora, que Mateus ele busca sempre uma ponte de ligação do Novo com o Antigo Testamento, porque como esse livro ele foi escrito para pessoas judias, para os judeus, então é importante que Mateus faça sempre esse elo, mostrando o que o Antigo Testamento diz e como o Antigo Testamento está se cumprindo agora no Novo Testamento. E essa ponte de ligação que ele faz, nós podemos confirmar aqui em Malaquias 4, 5 e 6, que vai dizer o seguinte, olha, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 6 vai dizer, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí, essa é a última profecia feita por Malaquias no Antigo Testamento. Aí termina o Antigo Testamento aqui. Aí depois de aproximadamente 400 anos, né, acaba o Antigo Testamento, essa última profecia lançada, passa-se 400 anos, aquela folhinha em branco na Bíblia, e aí a profecia foi cumprida agora, em Mateus capítulo 3, através de João Batista, como nós podemos confirmar isso lá em Lucas capítulo 1, versículo 17. Eu gosto sempre de acompanhar na Bíblia, porque às vezes você dá uma informação para o seu aluno e você não dá referência, ele acaba se acostumando a acreditar em tudo que ouve. O interessante é você passar para o seu aluno que ele precisa ouvir as informações e confirmar aquela informação que ele recebeu com o contexto bíblico, não só com o versículo bíblico, mas com todo o contexto bíblico da palavra, para ele poder ter uma compreensão melhor de tudo. Que olha só, a confirmação em Lucas capítulo 1, versículo 17, que diz, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então aqui em João Batista nós vemos o cumprimento da promessa feita lá em Malaquias, porque se você, em caso você ler todo o contexto de Lucas 1, aqui eu li só o versículo 17 por ser corrido, mas você vai ver que o contexto é quando o anjo do Senhor fala a Zacarias a respeito de João Batista, que ele vem falar essas coisas, aí você pode estar confirmando depois essa informação. Então aqui no tópico 1 vai dizer, João batiza Jesus. O subtópico 1 de João Batista. Referência em Mateus capítulo 3, versículo 3, que vai dizer, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então aqui nós encontramos a profecia de Isaías capítulo 40, versículo 3, né? Voz do que clama no deserto. E João Batista é essa voz que agora aparece como se fosse o arauto do rei. Ele vem antes do rei para preparar o caminho para o rei. E ele é essa voz que clama no deserto. E no versículo 2, ele vai citar o que João Batista estava pregando, porque ele dizia, Mateus 3:2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É o que João Batista vai dizer. Essa é a pregação, a voz que clama no deserto,
que Isaías pregou, essa voz está dizendo agora: arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E mais uma ponte do Antigo com o Novo Testamento, né? Mais uma profecia que se cumpre, a profecia de Isaías. Da voz que clama no deserto, agora aparece João Batista fazendo essa profecia se cumprir através da sua vida. Ele vai e leva essa palavra de arrependimento para o povo e traz essa novidade, essa boa notícia do reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. E tem essa ponte também, quando ele fala de arrependimento, de que está próximo o reino de Deus, tem mais uma ponte aqui com o Antigo Testamento, que é Daniel capítulo 12, versículo 44, que diz: no tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Então, o reino que João anuncia que está próximo já foi citado lá em Isaías, lá em Daniel capítulo 12, versículo 44, lá já falava desse reino, e aqui João Batista chega falando desse reino e dizendo: arrependei-vos porque está próximo, é chegado o reino dos céus. Então aqui nós vemos que João Batista, ele não é um pregador de amenidades, ele não é um profeta de conveniências, ele não fala o que as pessoas querem ouvir, ele fala o que as pessoas precisam ouvir naquele momento. Ele prega arrependimento, arrependei-vos, e ele diz arrependei-vos, e ele diz o motivo por que aquele povo deve se arrepender. Ele diz o motivo, que é porque está próximo o reino dos céus, e ele chama todo esse povo ao arrependimento. E se nós formos notar, a mensagem de arrependimento é uma mensagem que foi pregada pelos profetas, foi pregada por João Batista, foi pregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, continuou sendo pregada pelos apóstolos, e é a mensagem que nós devemos levar hoje em dia, é a mensagem de arrependimento, porque arrependimento é mudar a sua mente, é mudar o seu modo de pensar, é mudar a sua atitude, é você sentir tristeza diante de Deus por estar cometendo algum pecado, algo errado. Não há perdão sem arrependimento, e não há salvação onde não tem uma evidência de arrependimento. Arrependimento é mudança, arrependimento não é só choro, choro não é sinônimo de arrependimento. Arrepender-se é mudar de rumo, tomar um rumo diferente daquilo que você estava andando até então. Tanto o aparecimento de João Batista quanto a mensagem que ele trouxe já tinham sido anunciadas no Antigo Testamento, como a gente vê lá em Malaquias 3:1, que diz: o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Então, o mensageiro que foi enviado para preparar o caminho para o Messias, agora ele apareceu agora aqui em Mateus, e a profecia agora se cumpre. O mensageiro prometido lá em Malaquias 3:1, que ia ser enviado para preparar o caminho, agora ele aparece aqui, na forma de João Batista. E João Batista é como se fosse um engenheiro de trânsito. Antigamente, antes de os reis chegarem nas províncias mais distantes, eles mandavam seus engenheiros para preparar o caminho, né? Montes e vales, eles eram aplanados para que quando aquele rei fosse até aquela província distante, tudo já estivesse preparado. Os caminhos tortos e fora do lugar precisavam ser endireitados e aplanados para a chegada daquele rei até aquele império distante. E João Batista, ele era esse engenheiro, ele pregava o verdadeiro arrependimento, aquele que remove os montes de todo tipo de pecado, os caminhos tortuosos ele endireita. Então, João Batista era esse arauto que preparou o caminho para o Messias. Ele era esse arauto que foi profetizado que ele viria, as palavras que ele diria, a mensagem que ele traria, que era a mensagem de arrependimento, agora a gente vê se cumprindo aqui através de João Batista. E João veio preparar esse caminho, ele veio pavimentar a estrada para a chegada do Messias. O seu ministério foi justamente esse. O ministério de João Batista era preparar o caminho para apresentar o Messias. E ele tinha muita humildade nisso, porque em nenhum momento ele
apesar de que teve alguns momentos em que o povo começou a achar que ele era o próprio Messias, mas não, ele se colocou no seu lugar. Ele disse: não, eu sou apenas o mensageiro, eu sou apenas aquele que prepara o caminho para o Messias, mas eu não sou o Messias. Então, o ministério de João Batista era esse. O ministério de João Batista era preparar o caminho para o Messias e sair de cena. Tanto que a gente vai estudar isso, a gente vai ver isso na lição, que é a partir do momento que João Batista é preso, o ministério de Jesus se inicia e termina o ministério de João Batista. A função dele era essa. Esse era o ministério que foi entregue em suas mãos, apresentar o Messias e depois sair de cena. Aqui no subtópico 2 vai dizer: o anúncio do Messias. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a multidão que foi para ver João Batista no deserto, eles começaram a cogitar: será que não é esse próprio? Será que não é o próprio João Batista, o Messias, vendo toda aquela multidão que ia ao encontro de João Batista para ouvir a sua mensagem, para ser batizado por ele? E todo aquele povo, a palavra de Deus vai dizer que todos começaram a cogitar: não é esse, será o Messias tão esperado? Isso você vai ver lá em Lucas 3:5. Você pode confirmar depois. Mas aí eles queriam colocar João Batista num local que não era para ser dele. Eles queriam colocar num pedestal que não pertencia a ele. Mas João Batista, ele vendo que eles queriam colocar ele nesse lugar elevado, ele como alguém que tinha ciência do seu ministério. E sabe qual foi a resposta de João Batista para isso? Foi exatamente o que está escrito aqui, que nós lemos. Cujas sandálias eu não sou digno de levar. Foi isso que ele respondeu quando o povo começou a cogitar que ele seria o Messias. Ele imediatamente disse: eu não sou digno de levar as sandálias do Messias, aquele que vai vir, aquele a quem eu anuncio. E só para nós termos uma ideia, os rabinos antigos, eles diziam que nem o escravo mais simples ele tinha a obrigação de desatar as sandálias do seu patrão. Mesmo o escravo mais simples não tinha essa obrigação, e João Batista se põe num lugar de humildade e diz: eu não sou digno de levar as suas sandálias, eu não sou digno de carregar as suas sandálias. E assim ele coloca Jesus no lugar que o povo está tentando colocar ele, mostrando que não sou eu o Messias, eu sou apenas aquele que prepara o caminho para a chegada do Messias. E aqui no começo do versículo ele começa dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento. Então aqui nós vemos que João Batista, ele confessa a sua limitação. Ele diz: olha, eu batizo apenas com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, eu trabalho até aqui, eu não posso passar daqui. A humildade dele, né? Eu batizo apenas com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então aí ele mostra o lema dele, o princípio dele, que importa que ele cresça e que eu diminua. E ele também reconhece a supremacia de Cristo quando ele diz: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, ele reconhece que ele é apenas uma voz, ele é apenas a voz que clama no deserto. Ele é a voz que clama anunciando o rei, mas ele não é o rei. Ele é a voz que clama anunciando que é chegado o reino dos céus, mas ele não é o dono desse reino. Então ele reconhece humildemente a supremacia de Deus. Ele vem pregando a luz, mas ele sabe que ele não é a luz. Ele vem pregando ele vem testificar da verdadeira luz, mas ele reconhece que ele não é a luz. O subtópico 3 vai dizer: o batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. A referência é Mateus capítulo 3, versículo 3. Então, nessa mesma época em que o ministério de João Batista arrancava
multidões, levava multidões para o deserto para serem batizados por ele. Nesse mesmo período que João Batista estava no deserto da Galileia pregando a chegada do Messias, Jesus, ele sai da Galileia ao encontro de João Batista e chega lá para ser batizado por João Batista. E esse relato é tão importante que ele é citado pelos 4 evangelhos, só para a gente ter uma ideia. Então, esse fato tem uma importância, uma relevância muito grande na história da redenção de todo o povo, e tanto que é citado nos 4 evangelhos. E o versículo 13, ele começa dizendo, por esse tempo, ou seja, esse era o tempo oportuno para Jesus ser batizado. João Batista, ele foi levantado por Deus para preparar o caminho do Messias, e ele pregava no deserto arrependimento, e ele pregava para multidões, e muitos se convertiam, muitos se arrependiam e se batizavam, saduceus, fariseus, soldados e publicanos, e uma grande multidão ia ao encontro dele e chegava ao arrependimento. E esse é o tempo oportuno que Jesus chega até João Batista e que vai para ser batizado, para iniciar ali o seu ministério, para revelar que ele é o Messias. Ali ele vai, a partir daquele momento, vai começar o seu ministério, e ele há de se revelar como o Messias que veio salvar aquele povo. Então, o batismo que João Batista fazia, ele tinha ali, o batismo nas águas tinha o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento, para receber o perdão de pecado, né? Então, todas as pessoas que vinham a esse batismo precisavam ter plena consciência do seu pecado e precisavam ainda se arrepender desse pecado para depois produzir frutos dignos de arrependimento. E nós muitas vezes hoje em dia não temos esse entendimento que a palavra de Deus nos passa, que o pecador ele precisa ter, quando ele vai para aceitar Jesus, para se batizar, para aceitar o Mestre, ele tem que ter essa consciência de que ele é pecador, ele tem que ter essa consciência de que ele é pecador, que ele precisa de perdão. E a partir dali ele só vai conseguir se arrepender se ele tiver consciência dos seus pecados, porque como ele vai se arrepender se ele vê os seus pecados e dizer, não, mas isso aí não é bem um pecado não, isso aí dá para passar. Não, ele tem que ter consciência dos seus pecados, e essa consciência do pecado, essa plena consciência de que ele é pecador, que vai levar ele ao arrependimento, e o arrependimento vai levar ele a ter os seus pecados perdoados. E não apenas isso, mas vai dizer que ele tem que produzir frutos que indiquem que de fato houve um arrependimento genuíno. Então é nesse contexto de volta do povo para Deus, que o povo está voltando para Deus por meio desse arrependimento que João Batista prega, dessa confissão de pecados, de mudança de vidas, que Jesus aparece para identificar-se com o povo também, né? E receber o batismo. E no versículo 14, vou acompanhar aqui, no versículo 14 e no versículo 15, nós vamos encontrar o motivo real do batismo, que vai dizer assim, o versículo 14 e o versículo 15. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, isso João Batista dizendo, né, tentando dissuadi-lo. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Então, Mateus, ele é o único dos evangelhos, dos 4 evangélicos, ele é o único evangelista que vai citar esse pequeno conflito, digamos assim, que teve entre João Batista e Jesus, porque os outros não vão citar, apenas Mateus vai citar que João Batista tentou dissuadir Jesus. Não, Jesus, o que é isso? Como que tu vens para ser batizado por mim? Porque o batismo que eu prego é o batismo para arrependimento, para perdão de pecado, sendo que tu não tens pecado, tu não precisa se arrepender porque tu não tens pecado. Eu é que preciso ser batizado por ti, João Batista fala para Jesus. Mas aí Jesus vai e diz, não, é preciso que isso seja feito, porque essa é a vontade do Pai. Então, ali, através daquele batismo, ele começa a sua identificação com o povo. Então, Jesus, ele foi batizado por um motivo diferente dos demais que vieram até João Batista, porque os demais vieram para se batizar porque pessoalmente eles haviam pecados, eles haviam cometido pecados individualmente contra Deus, ou seja, eles estavam debaixo da ira de Deus.
Jesus não, Jesus ele não tinha pecado, ele foi se batizar porque ele ia se tornar um só com o seu povo, ele ia se tornar um só, ele foi batizado porque o pecado do seu povo estava sobre ele e para cumprir a justiça também, e ele recebeu o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, apesar de ele não ter pecado, mas ele se fez um só com o seu povo e ele ali estava se identificando com o povo que ele veio para salvar. E no versículo 16 e 17 vai dizer assim: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então o batismo de Jesus, ele teve basicamente 3 significados importantes, que foi a identificação, que foi a que nós já falamos, né, onde ele se identificava com o povo que ele veio salvar, a unção e a aprovação. A unção é quando desce o Espírito Santo sobre ele, e ele, apesar de ser filho de Deus, e nós vemos que ele não menospreza a unção do Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo que aparece ali em forma de pomba e vem sobre ele ali indicando o início do seu ministério. E por último, a aprovação, que é quando ele tem a aprovação de Deus, que é quando Deus fala: este é o meu filho amado em quem me compraz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, e ele recebe essa aprovação. E nessa passagem nós encontramos a presença da Trindade, né? A presença de Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba e o Pai confirmando a sua filiação. O tópico 12 vai dizer a tentação. Se és filho de Deus, diz o subtópico 1. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Então agora nós temos Jesus cheio do Espírito Santo de Deus, e ele foi levado pelo mesmo Espírito para o deserto. Aqui Mateus fala agora no versículo 11 que isso foi a seguir, ou seja, na sequência do batismo ele já foi levado para ser tentado, ou seja, ele recebeu o Espírito Santo, o Pai confirmou ali a filiação dele, esse é meu filho amado, e em seguida ele é levado pelo mesmo Espírito que ele acaba de receber para ser tentado no deserto. Ou seja, não teve um intervalo, né? A gente nota que não teve intervalo entre a unção e a prova, não teve a unção a seguir. A palavra de Deus diz que ele já foi levado para o deserto para ser tentado. Então nós notamos que aqui, nesse versículo que nós lemos, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, nós vemos que o inimigo, ele não começa com uma negação, ele começa colocando uma dúvida, né? Se és o Filho de Deus. A gente nota uma semelhança quando a gente vê essa passagem com Gênesis, né? Se não me engano, Gênesis 3, que vai falar a respeito disso, Gênesis 3:1. Quando a serpente chega com Eva, também com essa mesma artimanha, com essa mesma estratégia de dúvida, colocando dúvida. Quando diz: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim, ou seja, colocando uma dúvida ali para Eva. E agora nós encontramos mais uma vez essa sutil artimanha, essa sutil estratégia de Satanás, ele usando também contra Jesus, dizendo: se és filho de Deus, ou seja, ele já colocando em dúvida o batismo, porque no batismo foi confirmada a filiação. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E agora Satanás chega com essa artimanha da dúvida na tentação, se és o Filho de Deus. Mas nós vamos passar para o subtópico 2, a importância das Escrituras, que é o que nós vamos ver, o que Jesus respondeu. Está em Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus, o diabo tentou Jesus na sua filiação. Se és filho de Deus, tentou também ele nas suas necessidades físicas. Quando ele viu que Jesus sentiu fome, ele falou para transformar. Primeiro começou: se és filho de Deus, tentando na filiação, colocando dúvida. E
por segundo transforma em pão, porque Jesus sentiu fome. Então, tentando ali nas suas necessidades físicas. Então, Jesus ele foi tentado tanto na sua divindade, ele como Deus, colocando em dúvida a sua filiação, quanto na sua humanidade, que ele era 100% homem, 100% Deus. Quando ele sentiu fome e foi tentado ali, quando o inimigo ofereceu-lhe pão. Para transformar em pão. E nós vemos que o diabo ele tenta Jesus citando a própria palavra, porque nós sabemos que o diabo ele é conhecedor da palavra, só que ele conhece apenas as letras que há na palavra, é só o que ele conhece, somente as letras, mas nós temos, através do Espírito Santo, nós conseguimos descobrir o que há por trás da letra. O Espírito Santo nos revela o que há por trás das letras. Então, essa é a diferença. E a gente vê que o inimigo, muitas vezes, hoje em dia, ele usa a palavra de forma distorcida para tentar enganar o povo de Deus. E por isso que a importância de nós conhecermos essa palavra, nós conhecermos, nós decorarmos, nós colocarmos ela no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, como é importante nós conhecermos essa palavra para nós não sermos enganados. E como eu já falei lá no começo, não apenas conhecer um versículo solto, mas conhecer o contexto da palavra. Em que contexto foi dito essa palavra? Para que o inimigo não veio com suas artimanhas tentar nos enganar, distorcendo esta palavra, pegando um versículo solto e colocando ali a sua opinião e formando um contexto para aquele versículo. Não, você precisa conhecer o contexto para você não ser enganado. E como é importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque como vamos servir bem um rei se nós não conhecemos? E nós só podemos conhecê-lo através da palavra de Deus. O subtópico 3 diz: ele venceu a tentação. Diz assim: com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Referência a Mateus capítulo 4, versículo 11. Então nós vemos que o diabo ele tentou Jesus de várias maneiras, de várias formas. Ele usou de vários estratagemas para tentar fazer com que Jesus caísse em tentação. Mas Lucas diz que o diabo ele se apartou de Jesus até o momento oportuno. Até o momento oportuno, se você confirma lá em Lucas 4,13, porque depois, se você continuar lendo, você vai ver que ele usou Pedro, usou muitos dos apóstolos, usou muitos da multidão. Então a gente vê que ele continuou tentando Jesus. Então, para nós vencermos, para vencer as tentações, nós aprendemos com Jesus que temos que ter uma vida de intimidade com Deus, porque Jesus tinha uma vida de grande intimidade com o Pai, ele fazia de tudo para agradar o Pai, ele queria que fazer tudo de forma excelente para que o Pai se alegrasse com ele. Por isso que o Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer, que me dá alegria. Então nós temos que passar apenas de filhos para filhos amados, em quem Deus tem prazer. E como é que a gente consegue isso? Quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, a gente começa trabalhar em prol do reino de forma excelente, fazendo o nosso melhor, fazendo com excelência, buscando ter de fato intimidade com Deus. E também para vencer as tentações, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina que nós temos que ter uma vida cheia do Espírito Santo e nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo para podermos vencer as tentações e obter as vitórias diante dessas tentações. Também precisamos ter a palavra de Deus no coração e nos lábios, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, ela que nos livra das tentações. A gente vê que a unção que Jesus recebeu não impediu ele de ser tentado. Inclusive foi depois que ele recebeu a unção do Espírito de Deus que o próprio Espírito levou ele ao deserto para ser tentado. Então, mesmo que nós tenhamos a unção do Espírito, isso não vai impedir de sermos tentados, mas isso é a chave para a nossa vitória, essa intimidade que nós temos com Deus através do Espírito Santo, essa intimidade que nos leva a orar, que nos leva a jejuar, é isso que vai nos levar a vencer essas batalhas. E nós vemos que depois dessas tentações, teve o banquete no deserto, assim, depois de ser tentado. A Bíblia diz que o diabo bateu em retirada e os anjos chegaram para servi-lo, chegaram para servir Jesus, ou seja, depois da luta teve a vitória, depois do choro teve a alegria. Então, é isso que
que nós vemos aqui no tópico Ele venceu a tentação. E vamos para o tópico 3, que diz o início na Galileia. O subtópico 1 diz o retorno para a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Essa referência está em Mateus capítulo 4, versículo 12. Então, Mateus registra aqui a saída de Jesus da Judéia para Galileia, logo após a prisão de João Batista, que é citada aqui. Na verdade, aqui, com a prisão de João Batista, a gente nota que se torna o ponto de partida para o começo do ministério de Jesus, né? E Jesus ele vai para Galileia também para evitar um confronto prematuro com os fariseus, né? Que mais na frente não teria como ser evitado, mas Jesus, sabendo que aquela não era a hora oportuna para ter esse conflito, ele vai para a Galileia. E também a Galileia era um ponto estratégico, um lugar estratégico, primeiro porque ela era uma região super povoada, o que ajudaria muito Jesus a levar a mensagem do reino. E lá havia cerca de 204 vilas, segundo Flávio Joséfo, e mais de 15 mil habitantes por vila. Logo, Jesus vai para um lugar que havia muitas pessoas para ouvi-lo, muitas pessoas para ele pregar este evangelho. Então Jesus ele deixa Nazaré, que era uma cidade pequena, que era a cidade onde ele nasceu, e ele vai para Cafarnaum, que era uma cidade mais robusta, onde tinha uma movimentação de comércio muito maior e uma movimentação de pessoas também muito maior, o que era bom para o seu ministério, até para que se cumprisse a palavra de Isaías, capítulo 9, de 1 a 7, que anunciava que esse povo que jazia em trevas haveria de raiar a luz. E essa luz chegou, e essa luz era Jesus, que veio com uma grande luz para esse povo que se encontrava obscurecido em trevas morais e espirituais. O subtópico 2 diz o início do ministério. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui já se começa o início do ministério de Jesus. Jesus pregava a mensagem essencial do reino, que era a mesma mensagem que era pregada por João Batista, era a mesma mensagem que era pregada pelos profetas, a mesma mensagem que foi pregada, que depois Jesus mandou que os apóstolos pregassem, que é a mensagem de arrependimento. Ninguém podia entrar no reino dos céus, nesse reino que João Batista anunciava, está próximo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, está próximo o reino dos céus. Então ninguém pode entrar neste reino dos céus sem arrependimento dos seus pecados. E por isso Jesus continuava a levar esta mensagem de arrependimento às pessoas. A palavra para arrependimento em grego é metanoia. Metanoia é arrependimento, a palavra grega. Ela significa mudar de mente, sentir tristeza, significa sentir tristeza segundo Deus, é dar meia volta, é uma pessoa arrependida, reconhece o seu pecado, sente tristeza por ele e o abandona, voltando-se para Deus. O subtópico 3 vai dizer a luz onde havia trevas, referência a Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aqui nós podemos achar nesse texto 3 características do ministério de Jesus. O primeiro é ensino, aqui, percorria Jesus toda a Galiléia ensinando, ele ensinava, pregando o evangelho, pregação, ensino, pregação e curando toda sorte de doenças. Então, Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. 3 características do ministério de Jesus. O primeiro era ensinava. Aqui diz que percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas. Ele ensinava nas sinagogas porque havia apenas um templo, que era o templo de Jerusalém. E sinagoga não, a sinagoga existia uma em cada comunidade judaica, por isso que a sinagoga ela era um lugar de ensino. Era o lugar que era usado para ensinar. Já o templo era o local que era usado para ser feito os sacrifícios. A segunda característica é que ele saía pregando o evangelho do reino. Então Jesus pregou o evangelho do reino, ele levou esse evangelho que é o único que pode levar as pessoas à salvação, que pode levar as pessoas à libertação, pode levar as pessoas da escravidão à liberdade, das trevas para a luz. Ele pregou este evangelho e levou para todas as pessoas.
E esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E, como última característica, a cura, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus, ele se preocupava com o corpo e com a alma. Ele curava não apenas o corpo, mas ele também cuidava das necessidades espirituais das pessoas, não apenas das necessidades físicas, mas também das necessidades espirituais. Então o seu ministério, ele foi um ministério de grande compaixão. E assim finalizamos mais uma lição maravilhosa, mais um pequeno estudo, um pequeno resumo. Nunca se esqueça de pedir orientação do Espírito Santo antes de você ir dar aula na sua classe da Escola Bíblica Dominical, porque o Espírito Santo é o melhor guia, aquele que melhor nos ensina, e ele há de lhe guiar, lhe ensinar tudo o que ele quer que você passe para seus alunos. Não esqueça de curtir, comentar, se você puder compartilhar, para que o canal cresça, que a palavra de Deus chegue até outras pessoas. Faça isso por gentileza. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!